Saudações a todos com a santa paz de Deus, no grato e doce amor de Jesus Cristo. Graça e paz da parte de Deus por Jesus Cristo a todos. Desejo do meu coração que Deus os abençoe em todos os aspectos das tuas vidas. Queridos, o tema que quero abordar neste vídeo é sobre a crítica situação dos cristãos afegãos no Afeganistão neste exato momento, irmãos, em que estamos vivendo, em que para mim e para você, em países com liberdade de culto, liberdade religiosa, como o nosso, que é um país, por mais que o regime é laico, temos toda a liberdade para servir a Deus aqui até então. Bom, países de matriz majoritariamente islâmica, a religião, irmãos, tem sempre essa dificuldade de professar a fé cristã, mas isso foi agravado, atenuado demais com a volta, a retomada do Talibã ao poder afegão. Com este evento, irmão, nós acompanhamos na mídia a trágica tentativa de fuga de cristãos e pessoas que eram opostas, irmão, politicamente ao regime talibã. Mostrou a televisão aquele episódio, pessoas caindo da fuselagem do avião, porque tentavam desesperadamente fugir da opressão letal, fatal daquele país. Bom, irmãos, continua, o Talibã continua no poder e há cristãos naquele país que professam a fé em Cristo e melhor até do que nós que aqui estamos em países com liberdade religiosa, nós estamos pecando naquele ponto que a Bíblia diz o seguinte, que pro farto ele pisa em favos de mel, mas pro faminto até o amargo é doce. Então, se nós olharmos por este lado, eu e você aqui no Brasil, ou países europeus, ou na América do Norte, nós temos liberdade, irmãos, para servir a Deus, professar nossa fé, andar com Bíblias na mão. Eu tenho aqui, olha, várias Bíblias dentro de casa, tenho aplicativos no meu celular, tenho livros cristãos que eu gosto de ler. Irmãos, estou sempre comprando um, comprando outro, tenho essa liberdade, o irmão tem, nós temos, podemos fazer um culto ao ar livre, debaixo de uma árvore, aonde quisermos reunirmos numa casa, cantar louvores, orar a Deus, cultuar em igrejas, em templos, esta liberdade nos é dada. E o que nós fazemos com ela? Quando sobra tempo, nós vamos lá e servimos a Deus. Por que eu abri aspas aqui no servir? Porque servir, irmão, seria prestar um serviço a Deus. Ir num culto com cadeiras ou bancos confortáveis, um bom carro, um bom terno, ou que seja, irmãos, a pé mesmo, mas no conforto de um lugar, ali cantar, tocar, ouvir uma palavra de conforto, isso não é servir a Deus, isso é ser servido por Deus. Coloca na tua mente isso daí. Você ir lá tocar teu instrumento não é servir a Deus, é Deus que te deu a oportunidade de fazer parte daquele corpo musical ou de qualquer outro ofício que você participe. Bom, irmãos, neste ponto eu quero chamar a atenção para os irmãos que estão me assistindo. Eu vou colocar na tela uma reportagem, irmãos, de um canal aqui que noticia esses ocorridos, e aqui está a matéria toda, irmãos, deste problema que os nossos irmãos cristãos afegãos estão enfrentando lá. Eu vou ler para os irmãos e vou rolando na tela bem devagarzinho para os irmãos ir assistindo. Segue aí a imagem da matéria. A matéria abre assim: cristãos afegãos fogem para áreas desertas a fim de escapar do inferno do Talibã. A situação de risco constante de morte para os cristãos do Afeganistão, após a retomada do poder pelo Talibã, tem levado muitos fiéis a deixarem as cidades rumo às áreas desertas, numa tentativa de sobrevivência ao que definem como um inferno. Um dos complicadores, tem um complicador a mais aí, tem um aditivo aí. Para os cristãos afegãos, é o fechamento das fronteiras com os países vizinhos. Desta forma, a única alternativa é fugir para as áreas remotas e esperar que isso baste para escaparem da repressão. Então os irmãos
tomem atenção que os cristãos, além de enfrentar toda a repressão, toda a perseguição religiosa com risco iminente de morte, eles não conseguem atravessar a fronteira para países vizinhos, né, que fazem fronteira com o Afeganistão, porque as fronteiras foram fechadas, totalmente fechadas, então não há trânsito nessas fronteiras. Então a única opção é dar fuga para o deserto. Então neste exato momento há irmãos meus e teus, irmãs, com suas famílias inteiras, irmão, refugiado no meio do deserto. Só que lá não tem casa, não tem água corrente, não tem um lugar para se abrigar. Então é o sol escaldante durante um dia e um frio congelante durante a noite, né? Porque esse é o clima do deserto. Fora, irmãos, os bichos peçonhentos, a própria fome e a incerteza. Deixaram de lado tudo, todas as suas conquistas, suas casas, carro, qualquer coisa que tinham, né, com apelo material, tiveram que deixar em nome de preservar a sua própria vida, mas optaram por fazer tal coisa, irmão, sem negar o nome do Senhor Jesus. Existe uma organização que está dando um suporte, tentando dar um suporte, chama Realize Internacional. Release Internacional relatou que mesmo antes da queda do governo Afeganistão, os cristãos já sofriam uma perseguição tal. A única boa coisa que podemos dizer é que a igreja subterrânea está cada vez mais bem equipada para resistir à tempestade. Aqui eles fazem essa igreja subterrânea, irmão, não é uma igreja em si que está debaixo do subsolo. A igreja num todo é a igreja invisível, né? Porque isto é uma verdade. Eu vou ler aqui a continuação. Os irmãos podem ler que eu vou rolando aí na tela, vai acompanhando. A igreja invisível já aprendeu a operar no subsolo, reiterou Robson, que é, irmãos, o fundador aí, o diretor dessa organização, a Release Internacional. Ele acrescentou isso dizendo que tem feito parceria com outras organizações para fornecer literatura cristã, material de discipulado digital e transmissões para encorajar e capacitar os crentes do Afeganistão e países vizinhos que sofrem o mesmo tipo de opressão. Inferno, o apoio e o incentivo, seja por rádio, televisão, satélite, mídia social, nunca foram tão necessários como hoje. A igreja está tendo que aprender a operar como a igreja primitiva do livro de Atos, sob contínua ameaça de perseguição. Irmãos, isso hoje, né, aquilo que nós estamos esperando, Apocalipse, né, talvez alguém aguarda o Apocalipse, quando se fala de escatologia, alguns falam, não, eu sou pré-tribulacionista, que eu não creio que a igreja vai passar pela tribulação, pela grande tribulação. Outros são pós, outros é meso, independente. Eu, Eduardo, acredito que nós passaremos pela grande tribulação. Tá? Que a igreja passe. Se eu não passar porque eu venha a falecer antes, eu acredito que a igreja passe. Né? Se eu estiver vivo, eu acredito que eu também vou passar. Bom, mas isso é muito relativo. Tá? Porque veja bem, pode não estar acontecendo agora no Brasil e em países, irmãos, que ainda temos liberdade. Mas para o Afeganistão, o Apocalipse e a grande tribulação já começou. Eles já estão vivendo a grande tribulação, já estão vivendo este inferno. Né? Então, para eles, o Apocalipse já está sendo realizado, enquanto para mim e para você não. Nós esperávamos um evento global e pode ser que venha a acontecer, a culminar nisso. Mas alguns já estão vivendo, e esses nossos irmãos já estão vivendo o Apocalipse no dia de hoje. Bom, vamos lá. Aqui está dizendo o seguinte, irmão. Um dos relatos mais aflitos é o de um cristão que está preso no país, enviou um pedido de oração. Se você que está aí assistindo o meu vídeo quiser pegar este pedido de oração para fazer a tua oração, boa coisa é. Olha o que o teu e o meu irmão afegão cristão pediu como oração. Ó Senhor Deus, por favor proteja-nos, porque estamos enfrentando o inferno. Minha família e eu viemos a Cristo há 2 anos. Eu e minha família recebemos ameaças de morte. Não tenho outra maneira a não ser fugir do país. Ajude-nos a sermos ouvidos para que possamos fugir deste inferno, disse outro. Irmão, outra mensagem, uma mensagem de um terceiro cristão dizia: os terroristas estão em processo de nos ocupar, demolindo o que possuímos
Para onde podemos ir? O que podemos fazer? Por favor, continuem a orar por nós. Irmão, isso é um grito, é um gemido que um cristão, nosso irmão de fé, que professa o mesmo Jesus, e eu digo, professa melhor do que nós. Este primeiro tem 2 anos que Deus o chamou, Deus o converteu, e ele já está no ponto de não negar o Senhor, nem que ele morra, e dê cabo de todos os seus recursos materiais, ele vai continuar crendo em Cristo e servindo-o pela vida ou pela morte. Isso é um exemplo a ser seguido, irmão, uma postura de um cristão pronto para enfrentar o seu último dia, sorrindo e cantarolando. Irmãos, tem alguns eventos de cristãos que foram enforcados ou foram jogados na fogueira ou em paredões de fuzilamento, que eles foram cantando louvores ao Senhor, de encontro com a morte, pelo prazer, pelo fulgor da alma, de saber que aquela hora eles veriam a face de Deus, a face do nosso Senhor Jesus. Se você, cristão, não consegue sentir este tipo de prazer, a graça do Espírito de Deus, a graça do Filho de Deus, ela não está bem dentro do teu coração ainda. Você ainda está vivendo algo que pode ser mais religiosismo do que o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristianismo, ele te põe desejoso, não para morrer, não para dar fim da sua vida, mas se esse momento é chegado, você vai com alegria, porque o crente que é crente, o cristão que é cristão, não morre, ele salta para a vida eterna. Irmão, esses são os pedidos, né, que os cristãos afegãos fizeram, e as orações que estão pedindo, enfim, está muito difícil para eles viverem neste lugar, nesta região, nesta situação. E nós que estamos aqui com total liberdade, temos que acender um alerta e ver qual é a qualidade do nosso culto, da nossa conduta, da nossa vida a Deus. O que ofertamos a Deus? Será que somos um tipo de cristão que realmente estamos, irmãos, engajados em viver Cristo pela vida ou pela morte? Ou já estamos esmorecidos porque nós estamos apenas em busca dos nossos anseios, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, e quando sobra um tempinho, achamos que vamos servir a Deus, porque parecemos dentro de um culto, colocamos um véu, um terninho, alguma coisa, damos uma meia dúzia de glória e diz, pronto, já cumpri com a minha parte, já fui na casa de Deus. Grande coisa você fez. Tem valor nenhum se você não tem este tipo de fé, se eu não tiver esse tipo de fé que esses cristãos estão tendo. Tá bom, queridos? É um vídeo que eu trouxe para reflexão. Eu espero que os irmãos pensem que isto sirva de alento, sirva para melhorar o teu foco em Cristo, sirva para engajar em ti um desejo ardente de viver Cristo de uma maneira ou de outra, mas independendo da situação ser favorável ou contrária, você viverá em Cristo. Deus abençoe a todos, saudações com o ósculo santo da caridade na face e no coração de todos, abraços fraternos e até o próximo vídeo.